Fala pessoal, hoje eu estou aqui com um conteúdo um pouco diferente, né? Quero falar um pouco a respeito dos comparativos, quero fazer comparativos de Bíblia de estudo. E vocês que vão dizer aí qual a versão que vocês acham melhor, qual explicou melhor o texto. E temos aqui a Bíblia de Estudo de Genebra, né? Essa aqui é a última edição, a mais recente, né? Que foi a terceira edição revisada. Essa aqui já é a mais antiga que eu tenho, que é a de Estudo Dake, né? Que é uma Bíblia que é já mais antiga. Essa daqui eu adquiri recentemente também, que é a queridinha, a xodó agora de quem faz os estudos bíblicos, de quem quer possuir uma Bíblia de estudo, que é a Bíblia de Estudo da Thomas Nelson, né? Que tem aí o seu diretor-geral, o D.A. Carson, que simplesmente hoje é considerado o maior teólogo vivo da atualidade. E nós vamos comparar um texto muito comum aqui, de João 3,16, para ver o que cada uma dessas Bíblias fala a respeito desse texto. Eu vou começar exatamente aqui, ó, nessa ordem. E aí vocês vão julgar, vocês que vão dizer qual que é a melhor Bíblia, baseado nesse versículo específico. É claro que em um versículo, essa aqui pode ser melhor que essa, né? Já em outros, essa pode ser melhor que essa, e vice-versa. Então, mas o que a gente vai analisar hoje aqui é João 3,16. E aí vocês vão opinar, vocês vão escolher qual dessas Bíblias que tem o melhor comentário a respeito desse versículo. E nós vamos começar aqui então com a Thomas Nelson, Bíblia de Estudos Thomas Nelson. Vamos ver o que diz lá em João 3,16. Então vamos lá, olha aqui, Thomas Nelson, o que é que diz em João 3,16? Vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vamos ver o que ela comentou a respeito desse versículo. Olha só que nota longa, né? Para quem quer estudar, para quem quer criar um sermão, olha. Ele começa falando aqui, ó, João 3,16, e ele vai até o João 3,17, que é aqui. Então tudo isso aqui é conteúdo explicativo a respeito do versículo 16. Mas vamos ver o que ele diz, o que é que ele explica. Primeiro ele vai começar explicando o porquê, né? A palavra porquê do versículo. O sofrimento de Jesus na cruz e sua exaltação gloriosa, aí ele pede para conferir os comentários no versículo 14 e 15, né? Fundamentam-se no amor de Deus. Ele vai explicar a palavra tanto agora, né? Ele vai dizer assim, de tal forma, a palavra tanto significa de tal forma. Enfatiza a intensidade do amor de Deus. Então a palavra tanto, ele enfatiza a intensidade do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo, né? Então ele enfatiza essa intensidade. Ele vai falar agora que amou o mundo. O que significa isso? Amou o mundo. Não porque o mundo é digno de amor, ou porque amou a Deus primeiro, né? Não é porque o mundo é digno de amor, porque o mundo amou a Deus primeiro, né? Ele vai dar aqui a referência. João 4,19, por exemplo, que diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro, né? Ele continua, o amor de Deus é extraordinário, não porque o mundo é grande o bastante, mas porque é mau o bastante. Ele pede para conferir o comentário no capítulo 1, versículo 9. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Deus amou o mundo, o amor de Deus ele é extraordinário, não é porque o mundo é grande, então Deus teve capacidade de amar esse mundo todo aqui. Não é por causa disso, mas é porque o mundo é tão mau e mesmo assim Deus conseguiu amá-lo. Então é isso que faz o amor de Deus ele ser grande, né? Ele ser extraordinário. Aí ele continua, o amor de Deus é altruísta, é sacrificial e admirável, diferente de como o pecador ama egoisticamente o mundo, amoldando-se a ele. Ele vai falar aqui, vai dar esse versículo de referência, né? Ele continua. A Bíblia fala do amor de Deus de pelo menos 5 maneiras. São 5 maneiras que a Bíblia trata do amor de Deus. Ele vai falar aqui, ó. Amor peculiar do Pai pelo Filho, amor providencial de Deus por tudo. Ele vai falar sobre a ação salvadora de Deus, amor particular e por último ele vai dizer o amor de Deus para com o seu povo. Depois ele vai explicar aqui a frase que deu seu Filho unigênito para quê? Que para quê? O primeiro que indica o resultado e o segundo o propósito. Filho unigênito enfatiza a grandeza do dom de Deus,
Aí ele pede para conferir aqui a filiação. Todo que nele crê, aquele que crê experimenta o novo nascimento, é o que ele diz. Tem vida eterna, manda conferir aqui e é salvo. A única alternativa é perecer no juízo eterno, ou seja, ou você é salvo ou você vai para o inferno, né? Não existe uma terceira via aqui nesse comentário, né? A alternativa é perecer, juízo eterno, perder a vida e estar destinado à perdição. Então, esse é o comentário que ele vai fazer a respeito de João 3,16. Então, já estamos aqui já na Bíblia de Estudo Dake. Olha só, já está marcadinho, né? O versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele já muda, né? A frase, né? Na outra Bíblia, Deus amou tanto, né, o mundo. Aqui ele vai falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é que ele vai comentar a respeito desse versículo? Vamos ver. Olha aqui então. Ele começa comentando aqui. Ele vai falar sobre cosmos. Primeiro ele vai tratar da palavra cosmos, que é o quê? Que é o mundo. Então ele vai falar que essa palavra aqui ele identifica como um sistema social. Ele pede também para a gente conferir algumas notas em outros livros. E aqui ele vai comentar sobre o aionios, né, que é o tempo desconhecido, sobre a eternidade, basicamente. Ele fala aqui sobre a eternidade. Aí ele vai explicar um pouco a respeito do versículo 16. Vida eterna. Estão vendo aqui? Já está marcado, vida eterna. A posse pelo homem não muda a sua natureza ou existência. O que isso quer dizer? Que se o homem tomar posse da vida eterna, a vida ela não vai deixar de ser eterna, ela vai continuar sendo eterna. Ele continua aqui, ó. Ela é eterna, quer o homem a obtenha ou não, né? Se o homem tiver a vida eterna ou não tiver, ela continua sendo eterna. Ela permanece eterna, quer o homem a perca ou não. Ou seja, ele já traz aqui a ideia de que o homem pode perder a vida eterna, né? Você consegue juntar isso aqui com um pensamento mais arminiano. Enquanto a outra, a de estudo do Thomas Nelson, ela não entrou basicamente nessa discussão sobre perder salvação ou continuar sendo salvo para sempre. Ela não entrou nesse mérito. Mas você vê que a Bíblia de Estudo Dake, ela já comenta a respeito disso, né? Ela vai falar sobre a vida eterna e ela diz que quer o homem a perca ou não, ela permanece eterna. Ela é como um diamante eterno ou qualquer outra coisa eterna. Ela sempre permanece eterna e existe somente em Jesus Cristo. Aí ele pede para conferir essas notas. É um pensamento mais arminiano, ele vai abordar a questão da vida eterna. Eu não gostei muito desse comentário aqui, porque ele abordou só a questão da vida eterna. Você vê que a Thomas Nelson, ela veio com um monte de comentário, ela abordou cada palavra, né? A Thomas Nelson, ela começou aqui, ó, porquê, o que significa o porquê. Depois ela disse o que significa Deus amou. Depois ela disse o que significa tanto amou tanto o mundo. Então ela foi explicando cada palavra da frase. Óbvio que ela não emitiu opinião a respeito de calvinismo, de arminianismo, se o homem perde a salvação, se não, mas ela deu uma explicação muito maior. Enquanto essa Bíblia aqui de Estudo Dake, ela só comentou basicamente sobre a vida eterna. Mas vamos ver então o que diz a Bíblia de Estudo Genebra. Olha só o que diz aqui já na Bíblia de Estudo de Genebra. Ele começa dizendo, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É a mesma linguagem da Bíblia Dake, né? A mesma tradução. Aqui é na Ara, revista Almeida, né? Almeida, revista e atualizada. Uma tradução que eu particularmente gosto muito. A Thomas Nelson ela já vem na linguagem NVI, né? Ela muda o quê? Ela diz, porque Deus amou tanto o mundo, né? Ele fala, porque Deus amou tanto o mundo. Aqui já vai dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira. É a mesma coisa, mas a linguagem muda um pouquinho. Então ele começa aqui, ó, falar do do João 3,16. E olha, isso aqui tudo é comentário a respeito desse tema. Olha só como é rico esse comentário. Ele acaba aqui. Aqui ele começa o 3,17. Vamos ver basicamente o que ele
abordou, né? Ele começa sobre amor ao mundo, né? Então ele não fala do porquê, não fala a Deus, nada, ele começa aqui, ó. Amor ao mundo. Vamos ver o que ele vai comentar. Amor ao mundo. Alguns têm empregado essa frase para sugerir que a morte de Jesus fez expiação por todos os seres humanos e baseiam essa concepção na ideia de que Deus ama a todos da mesma maneira e com a mesma intensidade. Olha só, ele já começa a entrar num tema polêmico aqui e também já se posicionar. Ele começa a trazer aqui uma ideia mais calvinista, né? Ele diz, olha, muitos têm empregado essa frase para dizer que Jesus morreu por todos, né? Aí ele vai continuar argumentando, né? Ele argumenta aqui também dizendo que muita gente usa essa frase para dizer que também Jesus ama a todos. E ele vai continuar. É verdade que o Novo Testamento ensina que a oferta do Evangelho é grátis para todos, pois todos são convidados a compartilhar de Cristo. Aí ele começa aqui, ó. No entanto, em outras passagens deste mesmo Evangelho, Jesus deixa claro que a sua expiação foi planejada somente para os eleitos. Ele dá aqui, ó, João 6, 37 a 40, João 10, do 14 ao 18, João 17, 9. Então aqui ele começa já a se posicionar de forma calvinista, a dizer que Jesus ele não morreu por todos, ele morreu só pelos eleitos. E aqui ele faz uma coisa que eu achei o diferencial das outras Bíblias. Ele usa a Bíblia para interpretar ela mesma. E essa é uma regra importante da exegese, né? Para você entender o texto. A Bíblia ela interpreta a si mesma. Então ele vai dizer que Jesus morreu apenas pelos eleitos, usando a própria Bíblia como testemunha disso aqui que ele falou. Aí ele vai dizer, parece que Jesus usou o termo mundo, ele vai começar a explicar o termo mundo, para indicar que a sua obra salvadora não estava limitada aos judeus, mas se aplicava às pessoas em todo o mundo, isto é, os eleitos de todas as nações. Veja os artigos teológicos expiação ilimitada em João 10 e o amor divino em 1 João 4. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que quando a Bíblia ela usou essa palavra, quando João usou a palavra mundo, não quer dizer que Jesus morreu por todas as pessoas, mas morreu por pessoas de todo o mundo. Ou seja, ele não morreu por cada brasileiro, mas ele morreu pelo Brasil. Ou seja, tem gente do Brasil que vai ser salvo, mas nem todo brasileiro especificamente será salvo. A gente basicamente sabe que nem todo mundo vai para o céu, né? É isso que ele está querendo dizer. Ele vai explicar aqui agora o de tal maneira. O que significa esse de tal maneira? Significa dessa maneira ou assim. Então, de tal maneira, ele já diverge aqui da Thomas Nelson, né? A Thomas Nelson diz que de tal maneira, que na versão da Thomas Nelson é tanto, né? Deus amou tanto, aqui é de tal maneira, significa a intensidade do amor de Deus. Deus amou tanto o mundo, né? A intensidade, já que ele muda um pouco o sentido. Ele vai dizer que de tal maneira não significa intensidade do amor de Deus, mas significa dessa maneira, ou assim, abordando um assunto anterior. Ele vai dizer aqui, ó. De novo, Jesus apontou para o paralelo da situação com Moisés, e não no sentido de com tanta paixão ou com tanta ternura. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer? Tal maneira não significa a intensidade do amor de Deus. Deus não amou o mundo de tal maneira, ou seja, de uma forma inexplicável. Não, pelo contrário. Essa tal maneira aponta para Moisés. E o que é que ele quer dizer quando ele diz que aponta para Moisés? É que nos versículos anteriores ele vai dizer que Jesus ele é semelhante àquela serpente que é levantada no deserto e tal. E essa serpente, quando o povo olhava para ela, ficava curado e etc. Da mesma forma, Jesus amou o mundo, Deus amou o mundo, né? Da mesma forma que enviou seu filho para também salvar o povo. Assim como aquela serpente salvou o povo lá no deserto. Então, o que essa de tal maneira significa? Significa que Deus amou o mundo de tal maneira, da mesma maneira que ele amou o povo no Egito, que ele enviou o seu filho para morrer pelos nossos pecados. É isso que essa Bíblia está querendo dizer. Nessa parte aqui, eu tendo a acreditar mais na Thomas Nelson, que diz que aqui é intensidade do amor de Deus. Veja que cada Bíblia tem uma explicação. Por isso que é bom você ter vários materiais de consulta para que você não fique engessado na sua interpretação. Aí ele segue também explicando, olha, ele já parte aqui agora para que deu o seu filho unigênito. O que significa isso?
Jesus define o amor de Deus em termos de expiação, como é frequente no Novo Testamento. Ou seja, o amor de Deus é definido por meio da expiação. Expiação basicamente é o sacrifício que é dado pelos nossos pecados, né? Basicamente dizendo. Então, um comentário simples, mas realmente um comentário eficaz nesse sentido. Para que todo o que nele crê, a mesma frase grega empregada em João 3,15, né? Que é o versículo anterior a esse. Então ele não comenta muita coisa, mas ele só reforça aquilo que ele já disse. Não pereça. Aqueles que não se beneficiarem da solução que Deus providenciou serão condenados e vão perecer. Em outras palavras, ele está dizendo que aqueles que não crerem em Cristo, né, morrerão, serão condenados e vão perecer. Isso aqui é óbvio, né? Isso aqui nenhum cristão discorda. Vida eterna. Então ele vai começar falando sobre vida eterna aqui, né? Que foi a Bíblia de Estudo Dake que nós vimos, ela só comentou isso aqui, ó, ela só pegou isso aqui. Ela ignorou tudo isso aqui, ela falou apenas de vida eterna. Mas vamos ver se eles falaram basicamente a mesma coisa. É muito mais do que uma existência sem fim. É uma existência na qual estaremos para sempre diante da presença benéfica do Deus triuno, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele já muda, né, da Bíblia de Estudo Dake, né? Que a Bíblia de Estudo Dake diz que a vida eterna, ela vai ser eterna, ela não vai mudar por mais que o homem aceite, por mais que o homem não aceite. Basicamente ele usa vida eterna para falar do céu, na Bíblia de Estudo Dake. Aqui ele não usa somente o céu, mas ele vai dizer que é muito mais que uma existência sem fim, é muito mais do que você viver para sempre, mas é você estar diante da presença de Deus. É como se ele dissesse que a vida eterna é uma vida de qualidade, porque estamos diante de Deus. Os cristãos já possuem uma vida espiritual eterna, porque o seu espírito não pode morrer. E já possuem a plenitude de uma vida, porque gozam da comunhão com Deus. Em outras palavras, nós já estamos num ensaio de vida eterna, né? Nosso espírito não morre. E aqui no mundo, mesmo aqui no mundo, nós já temos contato com Deus, já podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Nos novos céus e nova terra, os cristãos também desfrutarão de uma vida física eterna. Olha só, vida física eterna. E terão uma comunhão mais íntima com Deus em sua presença manifesta. Em outras palavras, o foco da eternidade não é o céu em si, mas é estar junto com Deus. Olha, viver uma vida física e eterna e ter comunhão, né, com Deus em sua presença manifesta. Ou seja, estaremos face a face com Deus. Então, esses foram os comentários dessas 3 Bíblias. Me diga aí de qual você gostou mais, da Thomas Nelson, dessa aqui de Genebra, ou da Bíblia de Estudo Dake. Espero ter ajudado, espero ter esclarecido um pouco vocês aí a respeito desses conteúdos de estudos bíblicos. E estamos juntos e até a próxima.